Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos sobre o cristianismo, hoje falaremos sobre a conversão de Roma, o império que impulsionou o crescimento da maior religião do mundo. Que ele, o Divino Mestre, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. Terminamos o nosso estudo anterior com Paulo de Tarso indo à capital do Império falar sobre a Boa Nova. O apóstolo dos gentios obteve sucesso por alguns anos, mas logo Nero, o imperador, após o grande incêndio que destruiu a cidade, inicia uma cruel perseguição contra os cristãos, na insana missão de punir um grupo que ele mesmo injustamente incriminou pela catástrofe. Mas o que levou Roma, por quase 3 séculos, a continuar a retaliar tanto uma comunidade religiosa específica? Lembremos que o Império era politeísta e tinha o costume de abraçar todas as divindades dos povos conquistados. Assim, o Deus dos cristãos seria apenas mais um a compor o panteão romano, se esse padrão fosse seguido. A questão é que a perseguição foi muito mais uma reação de Roma que uma ação propriamente dita. Os cristãos é que não acreditavam no politeísmo, gerando assim um grande mal-estar, principalmente com o imperador, já que este também era considerado uma divindade. Além disto, o cristianismo sempre foi uma religião expansionista, atraindo novos adeptos a cada dia, e esse conjunto de características acabou se tornando então um perigo à autoridade vigente. Vale salientar que, apesar do ambiente conflituoso e enquanto os anos iam se passando, uma estrutura organizacional ia ganhando corpo na igreja primitiva. Funções específicas começavam a surgir, como a figura do bispo, por exemplo, que era uma espécie de sucessor dos apóstolos e líder cristão de cada cidade. Também com o correr do tempo, as perseguições iam aumentando ou diminuindo de intensidade, dependendo, claro, do interesse específico de cada imperador que chegava ao poder. Assim, alcançamos ao ápice da intolerância romana com Diocleciano. Diocleciano, oriundo de uma família pobre, acaba tornando-se um oficial da escolta imperial e, com aproximadamente 40 anos de idade, é proclamado pelo próprio exército de Roma o novo César. Sob seu regime, diversas leis persecutórias foram promulgadas, como as que removiam os seguidores de Cristo de cargos públicos, autorizavam a destruição de templos, permitiam a prisão e execução de cristãos, mesmo que impulsionados por denúncias frívolas. O resultado é que quanto mais a comunidade era oprimida, mais forte ela parecia ficar. Diocleciano também instaura neste período uma tetrarquia como sistema de governo. Isto é, a administração de Roma acaba sendo dividida entre 4 Césares. Para o imperador, apenas um homem não era capaz de manter a ordem em um império que havia crescido tanto territorialmente. O problema é que essa segmentação acabou gerando mais instabilidade ainda, pois cada tetrarca queria agora reunificar o império, tomando-o por inteiro para si. Uma verdadeira guerra civil se desenhava, e quanto mais o ambiente ficava desestabilizado, mais o grupo cristão conseguia crescer, apresentando um reino contrastante de paz, aquele que não era deste mundo. E é assim que vai surgir a figura de Constantino, o homem que pouco a pouco recupera o controle de um império fragmentado. Constantino, filho de Constâncio, o administrador dos territórios onde hoje temos a Inglaterra e a França, herdou de seu pai o título de César, quando este morre no ano de 306. Após este evento, começou a sua expansão e gradativamente foi reunificando todas as partes que foram divididas por Diocleciano. Obtendo sucesso em diversas de suas campanhas, acabou entrando para a história também como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, no ano de 312. Segundo a tradição, na noite anterior à batalha, sonhou com uma cruz, e nela estava escrito em latim: "Com este sinal vencerás". Assim, assinou no ano seguinte o Edito de Milão, determinando que Roma seria então neutra em relação ao cristianismo. Vale ressaltar que Constantino também reconstruiu a antiga cidade grega de Bizâncio, que depois ficaria conhecida como Constantinopla, transformando-a neste momento em uma localidade puramente cristã.
permitindo que o Império fosse dividido mais tarde em duas partes: os famosos Império Romano do Ocidente com capital em Roma e o Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla. Com a conversão de Constantino, a Igreja iniciou uma nova fase, agora com muito mais recursos financeiros e poder, mesmo que isso significasse poder mundano, o que causou uma grande crise moral dentro dos corações mais dedicados às causas espirituais. As igrejas, que antes eram pequenos locais para reuniões de estudos e orações, agora cresciam refletindo a ostentação romana. As próprias discussões teológicas, que no início aconteciam via simples cartas, passam a ocorrer através de grandes concílios patrocinados pelo próprio César, sofrendo, muitas das vezes, influência desse líder nem um pouco espiritualizado. A ingerência do imperador na igreja acabou sendo tamanha que no ano de 380 a religião cristã virou oficial em Roma após o Édito de Tessalônica, assinado por Teodósio. E a partir desse momento, o jogo acaba virando totalmente, onde o pagão então começou a ser perseguido pelo Estado cristão. Os anos passam e o império, que já estava novamente dividido, só que agora em duas partes, uma com capital em Roma e outra em Constantinopla, sofria todos os tipos de ameaças. As mais perigosas, sem dúvida, eram as invasões bárbaras que ocorriam na parte ocidental. Eram diversos grupos, como os vândalos, visigodos, ostrogodos, francos e saxões, por exemplo. Eles sempre ameaçaram as fronteiras imperiais, sejamos sinceros, mas esse perigo se acentuou demais no século V, até que no ano de 476, quando o bárbaro Odoacro, depois do imperador Rômulo Augusto, o Império Romano do Ocidente cai. Toda uma unidade romana é substituída agora por diversos reinos pulverizados e com características muito diferentes entre si, causando uma profunda desordem e um perigoso vazio de poder. E a história nos mostra que quando existe um vácuo no poder, sempre uma outra força irá ocupá-lo. E este será o tema do nosso próximo estudo: a Igreja na Idade Média. Terminamos mais um capítulo da nossa série histórica sobre o cristianismo. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.